Olá, queridos! Eu me chamo Alana Vasconcelos e de professora para professor, para professores, estou aqui hoje novamente para dar aquela dica especial para você que está aí aprendendo a lidar com esses aplicativos do Google voltados para o âmbito educacional. Neste vídeo eu vou falar exclusivamente, dando continuidade ao nosso vídeo 1 e 2, né? E a parte 1 especificamente da sala de aula, né? E vou hoje falar sobre aquele tópico que todo professor pergunta: Alana, e agora? Como é que cria atividade? Como é que cria tópico? Eu falei para vocês sobre tópico, falei para vocês que ao criar o tópico, né? A gente deixa o material mais organizado para o nosso aluno. Então vamos lá, sem muita enrolação. Vou acessar, eu sempre acesso aqui pelo Google Apps, tá? A sala de aula. Lembrando novamente, todo vídeo eu vou lembrar a vocês que aqui eu estou usando meu acesso pessoal. Não estou entrando com minha conta institucional, tá bom? Vocês vão acessar com a conta institucional de vocês, é o mesmo caminho, tá? Então, eu vou lá na turma teste e hoje eu vou falar para vocês sobre esta aba especificamente de atividades. Sobre mural, sobre as outras abas, né? A aba de pessoas, exclusivamente, e a de mural, eu falei no vídeo anterior. Então, quem não viu, vou deixar o link aqui do vídeo, tá certo? Neste post. E aí, desde já, pedindo aquela moralzinha a vocês, né? Pra vocês darem o like de vocês, acionarem aí o sininho e seguirem o canal, né? Pra que isso me incentive a estar trazendo aí mais dicas sobre tecnologia digital, sobre o mundo digital para vocês, tá bom? Independente se você é professor ou não, mas quer aí adentrar neste mundo, tá certo? Seja bem-vindo a este canal. Então vamos lá falar sobre especificamente a aba de atividades. Então vamos lá. Como é que cria uma atividade, né, na sala de aula? A gente vai clicar nesta aba aqui, né, de atividades, e vai no botão criar. Gente, uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer é que os apps do Google, as funções são muito intuitivas. Então, por exemplo, clicar em criar, já sabe que eu vou criar alguma coisa, né? Então, ó, criar atividade. Vejam que aqui eu posso criar atividade com teste, pergunta, material, reutilizar portagem e tópico. Vamos começar por atividade, ok? Então, eu venho aqui, ó, lembrem-se que para acionar qualquer função aqui, ó, de criar atividade, eu preciso criar um título, tá certo? Então, eu vou digitar aqui atividade 1. Essa parte aqui é onde você vai explicar ao seu aluno, tá? Sobre a atividade. Então, por exemplo, caro discente, né? A depender aí da idade do público que vocês trabalhem, tá? Vocês vão adaptando sempre aí a linguagem que vocês vão estar se comunicando com o discente de vocês, o aluno de vocês. Então, eu vou colocar aqui, caro discente, esta atividade, tá certo? E aí, vocês vão inventar uma atividade, por exemplo, esta atividade, ou caro discente, nesta atividade, você terá que ler tal texto e criar um Google Doc sobre esse texto com no mínimo 20 linhas, tá certo? Então, aqui eu vou passar essa instrução ao aluno. Então, por exemplo, caro discente, nesta atividade, você deverá, ok? Ler o texto em anexo, poderia ser um vídeo também. Ler um texto aqui, ou ler o texto aqui anexado e criar um Google documento com no mínimo 20 linhas
de resumo sobre o texto. Enfim, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Do que é que a gente vai fazer, tá? Então aí, gente, ó, fiz a descrição, vejam que bacana. O importante, qual é o bacana da descrição? É que a gente tem a oportunidade de deixar tudo bem claro para o aluno. A gente ainda pode completar dizendo o seguinte: a mesma valerá até um ponto na avaliação da unidade 1 ou da primeira unidade, vocês que vão gerenciando aí, tá certo? Só rapidamente para que vocês entendam, né? Como é que a gente vai utilizar esse campo aqui da descrição. Então, esse campo da instrução é opcional, mas eu sempre utilizo para deixar claras aí o que é que eu quero que o meu aluno faça com essa atividade. Então, veja que na atividade eu disse que o aluno vai ler um texto anexado, que eu vou anexar aqui, e vai criar um Google documento com no mínimo 20 linhas de resumo sobre o texto, tá certo? Aqui eu tenho a possibilidade de enviar para uma turma só ou todas as turmas. Então, essa atividade aqui eu quero que se replique para todas as minhas turmas. Eu venho cá, né, e marco as turmas que eu quero, tá certo? Para todos os alunos ou somente para um aluno, com nota ou sem nota, tá certo? Então, como eu disse que ia valer 1, né, eu vou colocar 1 aqui, tá bom? Deixa eu marcar aqui 1. Tem a possibilidade de colocar a data de entrega, então eu quero que meu aluno entregue até o dia 20. E se você quiser ser bem mais preciso, até as 23h59, certo? Tópico, eu vou falar sobre tópico, que é tópico que eu disse pra vocês, que ficaria mais organizado, né? Eu vou deixar pra falar sobre tópico quando eu chegar em tópico, tá bom? Mas eu posso criar tópico por aqui mesmo. Vocês vão ver como é bacana trabalhar com tópico e as informações ficam mais organizadas quando a gente trabalha com tópico. Rubrica é uma funcionalidade nova do Google que eu vou tirar aí um dia só para falar sobre ela, ok? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e o objetivo não é cansar vocês, tá bom? Então, percebam, né, que aqui eu disse que ia ter um texto, então o texto eu posso puxar do meu Google Drive, caso esse texto esteja aqui, ok? Então, eu posso puxar do meu Google Drive alguma atividade. Posso também linkar, então, por exemplo, é um artigo que tá, né, na internet, então eu posso clicar aqui e colocar o link, tá certo? Desse arquivo. Posso puxar um arquivo do meu computador, então, por exemplo, eu vou pegar um aqui do meu computador, esse aqui, certo? Só para vocês verem. Pronto, vejam que quando eu crio a atividade e anexo o material, aparece essa função aqui, ó, e os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, os alunos podem fazer cópia. O interessante é que você deixe essa marcada, fazer uma cópia para cada aluno, porque aí todo aluno tem a oportunidade, aí ele tá fazendo a cópia desse material, tá certo? E eu disse também que eles iriam criar um Google Doc com no mínimo 20 linhas, né, para fazer aí o resumo sobre esse texto. Eu posso muito bem já criar aqui um Google Documento, tá certo? Como também posso deixar simplesmente assim e o aluno vai anexar para mim esse Google Doc, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica na visão do aluno. Essa é a visão do docente, tá bom? Eu chego aqui e crio a atividade, programo a atividade, então eu quero que essa atividade, o sistema, ele jogue para mim, apareça aí para os alunos, melhor dizendo, né, em tal data e tal hora, não hoje.
Então, eu programo, posso salvar como rascunho, porque eu quero editar melhor, né? Tô com muita pressa, o texto não ficou muito bom, então eu vou salvar como rascunho e depois eu volto para editar quando eu tiver com mais tempo. E posso descartar também, se ele já tiver como rascunho, tá certo? Aqui eu vou criar a atividade para vocês verem como é que fica, tá certo? Beleza. Vejam que aqui, como não tinha nenhuma atividade criada, ela ficou aqui, né? Solta, sozinha. Se eu for fazendo tudo isso, elas vão ficar se acumulando por aqui. Então, eis aqui uma das funções que eu mais amo, a função de tópico. Por quê? Porque eu chego aqui e crio um tópico, por exemplo, unidade, primeira unidade. Então, tudo que for da primeira unidade, eu vou jogar neste tópico central. E eu ainda faço mais. Eu chego aqui, vou deixar na descrição do vídeo este site para vocês, tá certo? Mas é um site que eu uso quando eu vou trabalhar com tópico, para atrair, né, mais o aluno. Então, eu gosto de utilizar esse site Emoji, porque aí eu copio um emojizinho, ó, por exemplo. Aqui tem vários, eu só vou copiar o primeiro aqui que eu achei, só pra... Vou renomear aqui, ó. Então, vejam. E aí, a cada tópico eu coloco um emojizinho, né, pra ficar mais animado e dar uma corzinha a mais, tá bom? Na sala de aula. Então, ó, eu posso vir aqui, seguro e arrasto para a unidade 1. Então, o que eu quis dizer aqui? Que esta atividade é da unidade 1, tá certo? Da primeira unidade. Então, tudo que for da primeira unidade, eu vou colocando aqui. O que for da segunda unidade, eu crio outro tópico, tá certo? Ó. Eita, ficou em cima, aluno. Eu quero que ela fique depois. Como é que faz? Segura e arrasta. Tá certo? Ah, essa atividade 1 aqui não era para ser da primeira unidade, era para ser da unidade 2. Só é segurar e arrastar, tá certo? É segura e arrasta, tá bom? Então, veja que a partir do momento que eu crio a atividade para o meu aluno, o que é que acontece? Vai ter aqui entregue e trabalho atribuído. Trabalho atribuído, ele aparece aqui o quantitativo de todos os alunos que receberam o trabalho a ser feito. Quando o aluno entrega, vai aparecer nesta aba aqui. E aí, a partir do momento que o aluno entrega, você, professor, vai dar um clique aqui, tá certo? Então, vamos supor que esse aluno entregou a atividade dele. Tá aqui, apareceu tá entregue e ele, né, entregou a atividade. Supondo que aqui fosse, né, o Google documento que ele mandou. Então, só é clicar no arquivo, gente. Quando a gente clica aqui é PDF, mas dá pra gente mexer também. Então, quando a gente clica aqui, ó, por exemplo, né, eu posso abrir com o Google documento, mas eu também posso, por exemplo, adicionar um comentário. Eu quero, digamos que esse aluno escreveu, eu quero deixar um comentário, eu clico aqui, seleciono a área e deixo um comentário. Olá, né? Muito boa sua apresentação, por exemplo. A mesma coisa no Google Documento. Se isso aqui se ele tivesse mandado o trabalho no Google Documento, né? Aqui eu mexeria, formataria, tá certo? Faria muita coisa. Tem a opção também de fazer o download, também tem a opção de imprimir. E aqui eu tenho a opção de colocar a nota do aluno e conversar em particular com ele. Como eu já estou dizendo, aqui é comentário particular. Só este aluno vai ver, tá certo? E aí eu posto automaticamente, vai para o aluno. Porém, essa atividade ainda está comigo, eu não devolvi para o aluno. Para ir de volta para o aluno, eu preciso clicar aqui em devolver, tá certo? E aí a atividade vai ser devolvida para este aluno. Percebam que eu coloquei a nota aqui, já apareceu aqui. E se eu fechar aqui, aqui vai, ó,
Muito bom, já tá com a nota, tá certo? E apareceu o campo aqui, ó, com nota. Saiu de atribuído e foi para nota, tá certo? Lembrando que aqui eu dei um exemplo. Este aluno não havia entregue o Google Documento que eu pedi, né? Mas se ele tivesse entregue, iria aparecer aqui na aba de entregue. Aí o professor clica aqui em entregue, tá certo? Para poder corrigir o trabalho do aluno, devolver, né? Colocar a nota. Vocês também podem colocar a nota por aqui, ó. Tá bom? Então, errei a nota, Alana. Pode apagar? Pode. Esta atividade vale 1, mas, né, este aluno não tirou 1, ele tirou meio. Então, eu chego aqui e coloco meio, tá certo? Vejam que ao alterar a nota, ele vai aparecer devolver para que eu devolva novamente para o aluno, tá certo? Devolver. Então, toda modificação que eu faço, eu vou ter que sempre devolver ao aluno novamente. Ok? Entendido? Então, qual é a diferença de teste? Eu vou voltar aqui para a aba atividades. Qual é a diferença, Alana, de criar atividade com teste para atividade? A atividade com teste automaticamente vai ser criado um Google formulário chamado Blank Quiz. Geralmente, aqui nós temos as mesmas opções, tá certo? Então, aqui a diferença é que ele criou um Google formulário, tá bom? Que a gente pode clicar e editar. Eu vou fazer um vídeo só sobre Google formulário, tá certo? E nós temos essa diferença. O legal da atividade com teste é de se usar quando a instituição tem Chromebook. Por quê? Porque nós temos a opção de no Blank Quiz, quando o aluno for fazer a avaliação, a gente trancar aí o acesso em outras páginas. Então, o aluno só vai ter acesso, tá certo, à página do Google Formulário para fazer a avaliação. Ok? Essa é a grande diferença entre um e outra. Outra coisa, né, que me perguntaram, qual a diferença de atividade para mural. No mural, a gente não tem esse botão aqui de criar, tá certo, essas possibilidades aqui de documento, tá bom? Já em atividade nós temos pergunta, que você pode criar uma pergunta para o seu aluno, ou de múltipla escolha ou de resposta curta. E aqui a gente pode, né, acrescentar ao tópico também. Temos aqui também para uma turma ou várias turmas, para todos os alunos ou apenas para alguns que a gente escolher, com nota ou sem nota. Tá certo? Os alunos podem responder uns aos outros, os alunos podem editar a resposta. Aqui você vai marcar de acordo com a opção de vocês. Então, por exemplo, qual a sua idade, né? E aí eu quero que ele tenha aí a resposta curta sobre isso. Eu vou lá, né? A instrução aqui é opcional e coloco ou perguntar, ou programar, ou salvar como rascunho. Perdão. Então, são essas as opções, tá certo? Ou múltipla escolha. Vejam que aqui aparece, né? Por exemplo, qual é a sua idade? Aí a gente coloca aqui, de 20 a 30 anos. De 31 a 50 anos, por exemplo. Aí ele vai marcar aqui as opções, tá certo? Então, pergunta seria isso. Vejam que aqui eu salvei como rascunho, né? Aí eu quero que essa seja para a segunda unidade. Então, arrasto e solto aqui na segunda unidade, tá certo? Mas eu vou excluir aqui, tá? Criar material. E aí eu coloco, né? Por exemplo, material da primeira unidade. Eu coloco. Seguem os materiais referentes à primeira unidade para estudo.
E aqui vocês vão adicionar o material. Pode ser também um vídeo do YouTube, um arquivo, um link puxado tanto do seu dispositivo quanto do Google Drive, ok? Posso adicionar também, como é material da primeira unidade, já vou aqui adicionar no tópico da primeira unidade. Então vejam, ficam tudo organizadinho. Posso controlar aqui também, ó. Posso criar um tópico só para atividade da primeira unidade, tá certo? E aí a gente vai organizando da nossa maneira, tá certo, pessoal? E aqui, reutilizar postagem, né? É algo que a gente pode, por exemplo, fiz aqui nessa turma, mas se eu tivesse mais outras turmas com outros materiais criados, apareceria aqui e eu, né, escolheria o material para reutilizar. Então, eu posso estar nessa turma e reutilizar uma postagem de outra turma, tá bom? Então, ele vai copiar para mim a atividade no mesmo jeitinho, tá certo? Aí posso selecionar outra turma, então poderia escolher aqui dessa outra turma minha, ó, e escolher aqui e repostar, por exemplo, um material. Vamos colocar aqui esse reutilizar só para vocês verem. Estou reutilizando de outra turma nessa aí. Aparecer a atividade, tá certo? Ó, que bacana. E aí eu ou modificaria, né? Ou já criaria a atividade se for igual, tá bom? Então é isso, gente, a nossa dica de hoje para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado, mas ainda não acabou, vou mostrar essa aba aqui de notas. Eu disse no vídeo passado que ela é um resumo, né, das notas dos nossos alunos. A partir do momento que a gente cria uma atividade, essa abinha de notas aqui serve para a gente ter, de uma maneira mais rápida, né, por aluno, a média dele, a atividade, se ele fez, se a gente tivesse colocado a data de entrega, ele tivesse entregue com atraso, estaria aqui, entregue a atividade com atraso, então é muito bacana, tá certo? Então essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, ativa o sininho e segue o canal, tá certo? Para que isso impulsione aí pra gente estar trazendo mais vídeos para vocês sobre sobre esses aplicativos, na verdade, e outros aplicativos também que estaremos trazendo aqui no canal, de como o professor pode aí trabalhar com esses apps, né, infinitos, essa imensidão de possibilidades no mundo digital para a gente utilizar na sala de aula com os nossos alunos, tá bom? Um beijo, um abraço e dá um like aí para ajudar essa professora, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.